Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson e hoje vou revelar para você qual é a maior falha que várias empresas de eventos de BH têm cometido, impedindo que elas consigam vender muito mais. É possível que você também esteja passando por isso, mas ainda não tenha percebido. Então, assista esse vídeo para descobrir agora mesmo como se livrar de vez desse enorme problema. Então, vamos lá? Bem, talvez você não saiba muita coisa ao meu respeito ainda, então eu preciso me apresentar rapidamente. Meu nome é Jefferson e sou o criador do maior portal de divulgação de serviços para festas de BH, o Evento Panorâmico, que atualmente já conta com a participação de mais de 180 empresas. O portal foi criado há mais ou menos 2 anos e durante todo esse tempo eu pude acompanhar de perto, através dele, o sucesso de vários parceiros que aqui anunciaram. Com a ajuda da enorme visibilidade que o evento panorâmico oferece, várias empresas conseguiram alavancar suas vendas e cresceram bastante no mercado. Por outro lado, eu tive contato também com casos onde os resultados não foram tão positivos. Assim, eu pude comparar esses dois grupos de parceiros e encontrei o principal fator que diferencia o sucesso do fracasso. Hoje, então, eu vou te revelar como estes dois grupos de empresas trabalham. Você vai descobrir porque algumas empresas conseguem ter resultados enormes, enquanto outras muitas vezes sofrem para fechar um único contrato. Quanto aos casos de sucesso do evento panorâmico, se você acessar o portal e clicar em Anuncie aqui depoimentos, verá o que muitos dos nossos clientes estão dizendo e vai confirmar a satisfação de cada um deles. Você vai perceber que são empresas dos mais variados segmentos de festas em BH, e todas explicando como e quanto o evento panorâmico as tem ajudado. Mas então vamos ao que interessa. Eu quero agora te revelar qual a principal diferença entre as empresas que alcançam grandes resultados através do portal e as que ainda não conseguiram chegar lá. O que eu vou te falar vai até parecer um pouco estranho, mas grave essa frase. Anúncio na internet não serve para vender. Repetindo, anúncio na internet não serve para vender. Mas vamos então entender isso melhor. Talvez nunca tenham te falado a respeito, mas a venda é um processo que envolve 4 fases. Quem já estudou um pouco de publicidade e marketing sabe que essas etapas são muitas vezes conhecidas como AIDA, que significa: primeira etapa, A de atração; segunda etapa, I de interesse; terceira etapa, D de desejo; quarta etapa, A de ação. Daí surge então o termo AIDA. Para conseguir sucesso nas vendas, você terá que passar necessariamente por todas essas etapas. Então, ao contratar o evento panorâmico, você está realmente fazendo uma ótima escolha para solucionar a primeira fase da venda, que é a atração. Pelo portal, o volume de clientes que você tem acesso é realmente imenso. Em BH, nenhum outro portal, blog ou site tem a capacidade de viabilizar tantos contatos com clientes como nós fazemos. Isso é devido principalmente à ferramenta de orçamento expresso e aos altíssimos volumes de visita que o portal recebe. Então, se você já é cliente do evento panorâmico, parabéns! A primeira fase do processo de venda já está muito bem solucionada. Contudo, somente isso não é suficiente. Você precisa dar prosseguimento nas outras etapas para ter sucesso, pois, como eu já te disse, a função do anúncio não é vender. O anúncio serve exclusivamente para viabilizar um primeiro contato com quem pode vir a comprar de você. Ele funciona apenas como uma ponte que te dá acesso ao cliente para que você comece um relacionamento, gere confiança e depois faça a venda. As empresas que encontram dificuldades em fechar contratos através do evento panorâmico praticamente sempre desconhecem o comportamento de compra dos clientes. Por isso, elas cometem o erro gravíssimo de pular da primeira etapa diretamente para a última, e isso é o que destrói as chances de vendas. Para ficar mais claro como isso acontece, eu vou te contar a história do meu primo Roberto. Ele veio da roça, morou muito tempo no interior e era daquele tipo de pessoa simples, que passou a vida inteira cuidando dos bichos na fazenda. O Roberto morava em Uberaba, aqui no interior de Minas. Ele é um rapaz com mais ou menos 22 anos, tem por volta de 1,80 m, e eu até já vi algumas garotas falando bem da aparência dele. De tanto trabalhar pesado na roça, Roberto ficou forte. Ele tem um estilo assim peão de rodeio mesmo. O Roberto não estudou muito, frequentou a escola só até ensino fundamental e depois disso ele largou as aulas. Ele é uma figura engraçada, gosta de contar piada e tem um sotaque meio caipira. No começo desse ano, o pai do Roberto, meu tio, por causa de um tratamento médico, decidiu mudar para BH e trouxe toda a família. Ele alugou então um apartamento perto do centro, para o lado ali do bairro Serra, e todos mudaram para lá. Chegando aqui em BH, o Roberto começou então a procurar emprego e faz uns 5 meses que ele conseguiu um trabalho.
Ele agora é vendedor de uma loja de produtos veterinários ali na região de Savassi. Um dia desses, por coincidência, eu ia passando por lá mais ou menos no horário do almoço, quando eu vi o Roberto sentado em um banco na Praça da Liberdade, bem do lado de uma moça muito bonita. Eles ainda não tinham me visto, mas quando eu fui chegando mais perto para cumprimentar o Roberto, eu percebi ele falando alguma coisa que assustou bastante a moça. Então ela levantou meio com pressa e foi embora sem despedir dele. Na verdade, ela nem olhou para trás. Enquanto isso, eu percebi na cara do Roberto uma expressão de decepção, de tristeza, alguma coisa assim. Foi aí que eu cheguei perto e ele ficou bem surpreso de me ver. Nós começamos então a conversar sobre a família e tudo mais, mas eu tinha ficado curioso com aquela situação da moça que saiu correndo. Então, para puxar assunto a respeito, eu perguntei para ele como andavam as coisas, se estava gostando da cidade, se já tinha arrumado uma namorada. Foi aí que ele me contou que todos os dias, por volta do meio-dia, ele almoçava ali por perto e depois ia para a praça. Ficava lá tomando um sol e olhando o movimento. Quando aparecia uma garota interessante, ele se aproximava. Já tinha quase 5 meses que ele fazia isso pelo menos uma vez todos os dias. Só que até então nada de sucesso, só decepção. Eu fiquei então sem entender, porque não fazia muito sentido aquilo. Como um rapaz bem aparentado, trabalhador, com boas intenções, podia estar naquela situação há tanto tempo? Como isso podia acontecer bem aqui em BH, onde todos dizem que nas ruas tem muito mais mulheres do que homens? Eu fui então conversando mais com o Roberto para tentar entender aquela situação. Só depois que ele me explicou os detalhes de como abordava as garotas e o que dizia para elas logo nos 10 primeiros minutos de conversa, é que fui entender o motivo de tantos fracassos. O que o Roberto não sabia, e o que você talvez também não tenha se dado conta ainda, é que, em alguns tipos de situação, não se pode ir com tanta sede ao pote. Para clientes que ainda não conhecem a sua empresa, que talvez nunca tenham ouvido falar dela, no primeiro contato você não pode ir direto ao seu objetivo final, que é concluir a venda. Se você fizer isso, vai agir como o Roberto, que nos 10 primeiros minutos de conversa já estava pedindo a garota em namoro. Essa é com certeza a maior falha das empresas que têm dificuldades em conseguir bons resultados através do evento panorâmico. A maioria delas desconhece as fases da venda, que são atração, interesse, desejo e ação. Praticamente todas pulam da primeira fase para a última. Ao invés de seduzir o cliente, essas empresas já partem direto para o fechamento da venda. Assim, quando essas empresas recebem um contato vindo do orçamento expresso, por exemplo, elas já encaminham uma proposta padronizada por e-mail e não fazem o restante do trabalho de gerar interesse e provocar desejo no cliente. Apenas mandam uma mensagem com o preço e ficam aguardando uma resposta. O resultado desse tipo de ação é justamente o que acabamos de falar: frustração. Por outro lado, as empresas que conseguem muitas vendas trabalham de uma forma totalmente diferente, e eu já vou te explicar como é. O mais importante agora é te alertar para que você não faça como meu primo Roberto. No primeiro contato com o cliente, que não conhece ainda o seu trabalho, não tente concluir a venda. Neste primeiro contato, tenha apenas uma meta: fazer com que o cliente se interesse um pouco mais pelo seu trabalho. Assim, você vai ter a possibilidade de prosseguir nesse contato para começar a estreitar o relacionamento com ele. O fortalecimento da relação com o cliente vem com o tempo, quando você passa a manter contato frequente com ele através de uma área de engajamento. Depois disso, a venda acontece naturalmente. Bem, esse é o grande segredo de muitas empresas que conseguem ótimos resultados em vendas através do evento panorâmico. E, na minha opinião, essa é uma das técnicas mais poderosas do marketing digital. A função dela é permitir uma comunicação constante das empresas com um grande número de pessoas que algum dia fizeram contato com elas e que têm um bom potencial para se tornarem clientes. Assim, através de mensagens constantes, essas empresas vão construindo um relacionamento em massa com todos esses possíveis clientes. Com o passar do tempo, essas pessoas começam então a conhecer melhor os serviços oferecidos, os benefícios, os diferenciais, os casos de sucesso e passam então a confiar, admirar e desejar esses serviços que as empresas oferecem. Dessa forma, elas conseguem fechar negócio, por exemplo, com aquelas pessoas que fizeram um orçamento para festas de casamento há quase 2 anos atrás. Pessoas que naquela época estavam ainda apenas pensando na possibilidade de fazer um evento e só queriam ter uma ideia de quanto gastariam. Essa venda acontece porque
porque durante todo esse tempo, desde o primeiro orçamento até o dia em que o cliente decidiu contratar o serviço, a empresa foi criando um relacionamento com essa pessoa, despertando interesses, desejos e gerando confiança. Assim, a venda ao final vai se tornando uma consequência natural desse processo. Tudo isso que eu te disse não é invenção minha. Esse é um assunto estudado há vários anos por especialistas no mundo inteiro. Essa é a nova tendência do marketing, também conhecida com o nome de inbound marketing. Os tipos de zona de engajamento mais comuns atualmente são e-mail marketing, autoresponder e as redes sociais. Mas, na minha opinião, a forma mais econômica e eficiente de criar esse mecanismo é pelo Facebook, usando a técnica de remarketing e fazendo impulsionamentos. Essa estratégia é a carta na manga de muitos gurus do marketing digital. Ela permite que você execute com muito sucesso as etapas de interesse e desejo do processo AIDA, chegando com sucesso à etapa final de ação, que nada mais é que a venda. Como esse vídeo de hoje já está ficando um pouco longo, vamos continuar esse assunto no próximo. Nele você vai descobrir como podemos implantar para você essa técnica e criar uma verdadeira máquina de vendas para sua empresa de eventos, colocando então seu trabalho comercial em piloto automático. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse vídeo, por favor envie seu comentário para o meu e-mail jefferson@eventopanoramico.com.br. Um grande abraço e nos vemos em breve.